Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 na lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições desse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 9, que tem a sua data para ser ministrada o dia 1º de dezembro de 2024. O tema da lição, promessas para pais e filhos. Texto áureo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro dos Salmos, Salmo 127, versículos 3 ao 5, e Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos à nossa introdução. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas para o relacionamento entre pais e filhos. Estamos vivendo em um contexto desafiador para a criação de filhos, mas mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos na época em que estamos vivendo. Mas nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos do Senhor. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo da lição que está sendo tratada. Primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Vamos ver isto? Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A Bíblia está afirmando que os filhos são herança do Senhor. E herança não pode ser desprezada. Herança não pode ser negociada. É inegociável. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, está dizendo que nós devemos tratar os nossos filhos com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque são heranças do Senhor. Mas a Bíblia também diz que os nossos filhos são galardão. E o que é galardão? Galardão é prêmio, é presente. Quando todos os dias oramos a Deus, agradecendo a Deus pelos nossos filhos, precisamos agradecer a Deus pelos presentes que Ele nos deu. Por quê? Porque os filhos são presente de Deus. E é por isso que, como já dissemos, devem ser tratados com muito zelo, com muito carinho e com muita atenção. Mas a Bíblia também diz no Salmo 127, no versículo 4, que os filhos são como flechas na mão do valente. Vamos ler? Salmo 127, versículo 4, diz assim: Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os nossos filhos são bênçãos, são úteis e importantes para a sociedade. A qualquer momento eles serão lançados como flechas na mão do valente, e onde eles pisarem os seus pés será bênção, o local será abençoado, porque eles serão úteis e importantes para a sociedade. E o fato dos filhos serem úteis e importantes para a sociedade faz com que os seus pais sintam felicidades por isso, sintam-se realizados, conforme está escrito no Salmo 127, versículo 5. Dessa forma, os filhos são vistos como heranças, como galardão para os pais. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É uma missão
prioritária. É dentro de casa, dentro do lar, que os filhos devem aprender os bons costumes. É dentro de casa, dentro do lar, que os filhos devem aprender os bons hábitos, para que quando chegar na escola pública ou privada, não sejam envolvidos por ensinos contrários aos bons hábitos, aos bons costumes. Também é dentro de casa, dentro do lar, que os nossos filhos devem ter uma formação espiritual, para que, como já dissemos, ao chegar na escola pública ou particular ou privada, não sejam também envolvidos por ensinos contrários à palavra de Deus. Estamos em uma sociedade permissiva, onde os valores éticos e morais estão sendo desprezados por esta sociedade. E os nossos filhos estão constantemente em contato com ensinos contrários à palavra de Deus, como já dissemos. Estão em contato com filosofias ateístas, materialistas, com o pragmatismo, que são doutrinas contrárias aos valores cristãos. E se os nossos filhos não tiverem dentro de casa uma formação espiritual, eles podem ser envolvidos por essas doutrinas. Não terão raiz para suportar. Por isso a importância de formarmos dentro de casa o caráter, a formação espiritual dos nossos filhos. Agora, observe algo muito importante. Na Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está dizendo, a fé não fingida que você tem é a fé que Lóide, sua avó, e sua mãe Eunice tinham. Estou certo que você tem essa fé também. Agora veja o que diz no capítulo 3, versículo 15, ainda da carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo que desde a meninice Timóteo teve instruções bíblicas, instruções acerca de Deus, para que ele pudesse ser o homem que ele foi desenvolvendo o seu ministério. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação dos filhos, a fim de que a herança do Senhor seja preservada neste tempo difícil. Segundo subtópico, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos, que são herança do Senhor para seus pais, há uma promessa divina que pode ser adquirida pela obediência de um mandamento. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Veja o que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Aos crentes de Éfeso, Paulo ensina que os filhos devem obedecer os seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Veja o que diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então podemos observar que é o primeiro mandamento com promessa, e é uma promessa condicional. Só toma posse dessa bênção quem obedece este mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Você sabia que os pais são a glória dos filhos? É o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Vamos ler? Provérbios 17, 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, a
bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Honremos os nossos pais, pois é um mandamento que devemos obedecer e assim tomar posse de todas as bênçãos, de todas as promessas que são feitas àqueles que obedecem à palavra do Senhor. Terceiro subtópico: mandamentos e bênçãos para os pais. Se, por um lado, os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É possível provocar a ira dos filhos? Sim, é possível. Destacamos 4 atitudes dos pais que podem provocar a ira dos filhos. E a primeira atitude é quando os pais preferem mais um filho do que o outro. Isso pode trazer um sentimento de rejeição e o filho que se sente assim passar a ter ira contra os pais. Segundo, é quando os pais dão pouca importância à capacidade do filho. Isso pode trazer um sentimento de que ele não está sendo valorizado quanto às suas realizações e então passar a irar-se contra os pais. Terceiro, quando os pais prometem e não cumprem. E quarto, quando os pais exigem aquilo que não fazem. Um exemplo: os pais exigem que os filhos participem da escola bíblica dominical, mas eles mesmos não participam. Quando os pais ensinam, ou melhor, orientam e exigem que os filhos participem dos cultos da igreja local para que possam ser alimentados e orientados quanto à palavra de Deus, mas eles mesmos não participam dos cultos da igreja local. Isso pode sim trazer ira ao coração do filho. Provérbios capítulo 22, versículo 6, que é bem conhecido dos irmãos. Provérbios 22, 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: instrui o menino no caminho em que deve andar. Então tem que estar junto. Não podemos exigir algo que não fazemos. Se estamos exigindo que nossos filhos participem dos cultos, que sejam assíduos na escola dominical, precisamos estar juntos com ele no caminho. Então, essas atitudes podem sim trazer ira aos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. Observe que para que possamos ter um bom relacionamento com nossos filhos, precisamos, ao discipliná-los, admoestá-los no Senhor, conforme está dizendo na parte B do versículo 4 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, que já lemos, que diz assim: mas criai-os na doutrina, no ensino e admoestação do Senhor. O que é admoestar? É advertir alguém de forma branda, orientar, disciplinar com amor. Agora, quando isso acontece, os nossos filhos são bênçãos e nós somos bênçãos para eles. É o que diz o Salmo 128, no versículo 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais. E os pais também têm responsabilidade
para com os filhos. E uma das maiores responsabilidades dos pais para com os filhos é o cultivo da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. E isso veio desde o Antigo Testamento, essa orientação para instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, observamos que desde o Antigo Testamento a Bíblia orienta quanto à necessidade de ensinarmos os nossos filhos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser prioridade na nossa casa, porque é ela que nos dá direção. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja o que diz ainda no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. A Bíblia diz, e está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Veja o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Precisamos ter esta palavra no coração, precisamos ensinar esta palavra aos nossos filhos, para que eles possam ter estrutura espiritual para combater as heresias, para combater os falsos ensinamentos, para que eles possam ser maduros na fé. Agora, observe algo interessante. Tudo o que precisamos nós encontramos na palavra do Senhor. Veja o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E isso com o objetivo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso está no versículo 17. Então observe, meus irmãos, a importância da palavra de Deus no nosso lar. Mas além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Agora, quando isso acontece, meus irmãos, quando temos esta primazia dentro da nossa casa, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o Salmo 122, versículo 1. Quando isso acontece, os nossos filhos, a nossa família se alegra quando nós dizemos, vamos para a casa do Senhor. Segundo subtópico, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 4 e 12. Veja o que diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Versículo 12.
Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Em outras palavras, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo que antes que queiramos ser sacerdotes na igreja, antes de ser sacerdotes na igreja, devemos ser sacerdotes na nossa própria casa. Antes de querermos assumir uma posição ministerial, precisamos ser sacerdotes na nossa casa. Esta palavra foi escrita para orientar os candidatos ao santo ministério, mas pode ser aplicada aos pais. É o que diz o comentarista. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: enquanto família, o cônjuge, segundo, os filhos e terceiro, a igreja local. Você sabia que primeiro, na hierarquia, primeiro é Deus, depois é a família e depois que é a igreja? E aqui, no seio familiar, primeiro precisamos dar atenção aos nossos cônjuges, porque os filhos vão casar, os filhos vão sair da nossa casa, mas nós continuaremos unidos, esposo com esposa, marido com a sua respectiva mulher. Então, primeiro o cônjuge deve ter atenção, depois os filhos e depois a igreja. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida, uma igreja sadia, porque a igreja é formada por famílias, e famílias bem estruturadas significa uma igreja local bem estruturada. Terceiro subtópico: disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. É preciso disciplinar pelo ensino. Quando ensinamos aos nossos filhos os princípios da palavra de Deus, eles crescem fortes e eles crescem disciplinados. Mas também é preciso ensinarmos pelo exemplo. Isso é muito importante. É preciso ensinarmos pelo exemplo. Quando o seu filho vê você orando, ele vai sentir desejo de orar. Quando o seu filho vê você lendo a palavra, ele vai sentir desejo de ler a palavra. Quando seus filhos olham para você e vê você ministrando a palavra, vê você servindo a Santa Ceia, vê você trabalhando na igreja, ele vai querer também trabalhar na casa do Senhor. Isso é ensinar pelo exemplo. Jesus, em João capítulo 3, versículo 15, vamos ler do versículo 12 em diante. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, do versículo 12 em diante. Veja o que Jesus fez. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes Jesus dizendo aos discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus ensinava pelo exemplo, e isso é muito importante. É preciso ensinar pelo ensino, pelo exemplo, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos, conforme está em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Agora observe algo muito importante. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Não é só disciplinar, mas também elogiar.
mas também tem momentos de afeto, momentos de carinho, para que ele se sinta aconchegado dentro do lar, dentro da família e tenha segurança no relacionamento familiar. Terceiro tópico, bênçãos, pais e filhos. Primeiro subtópico, bênçãos para posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isso nós podemos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Veja o que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso nós podemos ver no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, observamos o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E neste dia, Pedro faz uma exposição da palavra, onde ele confirma o que fora profetizado pelo profeta Joel. Ele diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Nesse sentido, há promessas de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. E nós recebemos essa promessa. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós sentimos na sua plenitude. Como é bom ser batizado no Espírito Santo. É maravilhoso. E isso é um cumprimento de uma promessa que fora feita desde lá do profeta Isaías, do profeta Joel, que se cumpriu no dia de Pentecostes e que não cessou, continua ainda hoje. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos sendo batizados no Espírito Santo. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, meus irmãos, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, vivam as promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor. É no seio familiar que nossos filhos precisam ter experiência, viver as promessas de Deus e ter compromisso com Deus. A nossa família é lugar de bênção, é lugar de vitória. Observe que nós, os pais, eu estou me incluindo nisso, podemos ajudar os nossos filhos cultivando o culto doméstico, a oração no lar, a adoração a Deus, o louvor, a ministração da palavra dentro do lar. Isso faz com que nossos filhos tenham um convívio diário com a palavra de Deus e assim tenham um relacionamento com o Senhor. Os nossos filhos precisam ter a liberdade de se expressarem, suas lutas, as suas dificuldades, para que nós, os pais, possamos ajudá-los, intercedendo por eles, para que essas lutas sejam um objeto das nossas intercessões, para que eles possam ter alívio e para que eles possam vencer e conseguir ter a experiência necessária com Deus. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Terceiro subtópico,
Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, na infância, na adolescência e na juventude. É preciso que dentro do seio familiar os filhos sintam que estão protegidos. Para quê? Para que quando o adolescente tiver uma demanda, ele tenha com quem conversar, ele tenha liberdade de conversar com o pai e com a mãe, se sinta protegido e se sinta à vontade de conversar certos assuntos, a ponto de não procurar alguém fora da família que não tem nada a oferecer, mas vai dar conselhos errôneos, levando nossos filhos a caminhos estranhos. Então é preciso que eles se sintam seguros dentro do nosso lar, a fim de que nós possamos ser procurados por eles para que eles recebam a orientação certa pela palavra do Senhor. É preciso que eles se sintam seguros para que quando cheguem na juventude, eles possam receber e encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É preciso que cada criança dentro do seio familiar sinta-se protegida para crescer com vigor, com alegria, sendo instruídas na palavra do Senhor. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Conclusão: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.